Nos últimos tempos, uma dúvida tem surgido na cabeça de muita gente. A igreja vai passar pela tribulação? Esse assunto é tão sério que não pode haver sombra de dúvida. E você, está preparado para a tribulação? Te convido a assistir com atenção esse vídeo, onde o Bispo Jorge traz esclarecimento e orientação à luz das Escrituras. Bom vídeo! Queridos, graça e paz, Deus abençoe a você, obrigado por você ter chegado ao nosso canal e com certeza, se você está me vendo, é porque você chegou até a nós. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação. Hoje eu quero falar acerca da volta de Jesus. A Bíblia fala pela Bíblia, né? A Bíblia, ela comunica ela mesma. Então, é por ela que a gente vai estudar. Então, hoje eu vou falar acerca da volta de Jesus. Vou usar a Bíblia, né? Vou usar alguns meus escritos aqui, algumas coisas, e vou compartilhar com vocês alguns textos, tirando as dúvidas, dentro daquilo que eu posso entender, daquilo que Deus tem me revelado, né? De forma que eu possa ajudar você. Então, eu queria já de antemão olhar os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos ver que os três evangelistas, eles vão falar a mesma coisa. Só que eles vêm de ângulos diferentes. Mateus 24, do versículo 29, nós vamos aprender alguma coisa. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nós vamos ler agora o evangelista Marcos, né, no seu capítulo 13. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verá o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Glória a Deus. Agora nós vamos ver o último evangelista que eu mencionei, que é Lucas. Lucas, capítulo 21. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção
se aproxima. Glória a Deus, aleluia. Você vê que os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, falam a mesma coisa. Agora, interessante é que nenhum desses evangelistas aqui, em nenhum momento, é falado de um arrebatamento secreto, ou seja, de um súbito arrebatamento. E outra questão aqui, que não se fala da sua segunda vinda pela metade. Só há duas vindas. A primeira já foi concluída. Foi concluída há quase 2000 anos atrás. Já foi concluída, porque Jesus já veio, já cumpriu lá aquela semana de Daniel, que é as 62 semanas, quando o ungido viria e seria morto, né? O que falta agora é justamente a última semana. E essa semana, que é a última semana de Daniel, que é a 70ª semana, ela não será vinda em duas partes, como muitos estão apregoando aí. Não existe. Jesus não vai vir no arrebatamento secreto, aí leva a igreja e depois volta de novo. Aí são 3 voltas. Não existe 3, existe 2. É o que Jesus está mostrando aqui. O texto é bem claro. Eu vou ler até esse de Lucas de novo, né, para a gente ter uma visão melhor. Olha o que Lucas vai falar. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Aí é o que vai falar no verso 27. Então, ou seja, aí se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder ou a acontecer, exultai, alegrai-vos e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ora, se as coisas já começam a acontecer, Jesus está falando justamente que vai haver o quê? Antes da sua vinda. Olha só, vai haver o quê? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia entre as nações, homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que virão, os poderes do céu serão abalados. Aí diz, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Aí ele vai dizer, ora, ao começar essas coisas a suceder, ou seja, depois dessas coisas, não é arrebatamento secreto. Então, eu quero falar algumas coisas aqui que são muito importantes. As Escrituras não revelam em nenhum lugar que a volta do Messias é dividida em duas partes. Ela não menciona essas duas partes. Então, como eu já falei, ela menciona a primeira vinda, já aconteceu, e falta a segunda vinda. Isso é muito importante, irmãos, para a gente adentrar mais um pouquinho acerca da sua volta, de como ela se fará e o que acontecerá antes da sua volta. Vamos analisar isso. Então, não é duas etapas. Uma oculta, anterior à tribulação, que é o que se pregam a questão do arrebatamento secreto, né? Arrebatamento secreto. E outra visível após a tribulação. Pelo contrário, a palavra determina que duas vindas, como eu já falei, uma concretizada
aproximadamente 2000 anos, e a outra ainda por vir. Há um texto lá em Hebreus 9:27 que eu queria compartilhar com os irmãos. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, ou seja, a primeira vinda, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E aí concordam justamente com os 3 evangelistas que o Senhor dará ordem aos seus anjos e ele vai reunir dos 4 cantos da terra todos os seus escolhidos. Então, não tem 3 vindas. Existe 2. Uma já aconteceu e outra está para acontecer. Mas antes que venha a segunda vinda, muitas coisas vão acontecer. E é isso que a gente precisa estudar. Então, vamos caminhar por aí. Então, vamos lá. Paulo nos revela que o arrebatamento, ele ocorrerá ante a última trombeta. Isso é muito importante. Ante a última trombeta, ou o soar da última trombeta. O Mestre, o Senhor Jesus Cristo, revelou que por ocasião da sua vinda em glória, logo após a grande tribulação, haverá toque de trombeta. Vamos ver lá em Mateus? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Olha a trombeta. Agora nós vamos fazer uma comparação com o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, olha aí, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Glória a Deus. Olha aí a Bíblia falando, vai ter toque de trombeta. Jesus está falando que haverá o ressoar da trombeta. E o apóstolo Paulo concorda que haverá o chofar celestial vibrando. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a questão da trombeta, né? Sobre o chofar, que a trombeta na realidade não é só toque de... O toque é fala, o toque é decreto, e a gente precisa entender isso. Quando a trombeta vibrava em Israel, tocava, a trombeta estava falando, a trombeta estava dando direção, a trombeta declarava a hora de guerra, a trombeta falava que era hora de parar, a trombeta dizia que era hora de seguir. Então, trombeta na Bíblia é fala, é Deus falando, é decretos, é a última palavra de Deus. Deus está comunicando algo. Isso é muito importante. Então, vamos analisar mais além um pouquinho. Então, o que diz aí? Então, Paulo nos fala que será após o toque de trombeta. Agora, deixa eu falar aqui para os irmãos. Se vai ter a última trombeta, como Paulo está falando, em 1 Coríntios 15, 52, se é a última trombeta, tem que tocar as anteriores. É por isso que muita gente faz muita miscelânea. Meu irmão, tem
que compreender as Escrituras. Havia 7 festas em Israel. Você tinha as festas que estavam incluídas nas 3, que era a Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Você tinha a Páscoa, você tinha o ázimo e as primícias. Ou seja, essas 3 estavam praticamente dentro do primeiro pacote. Ou seja, o povo de Israel, quando ia para Jerusalém, eles iam na Páscoa, mas eles pegavam justamente ázimo, né? Porque a Páscoa começava no 14 de Nissan, aí já no 15 até o 21 era a festa do ázimo, do pães ázimo. Já no 18 já era celebrado a primícia, dentro do contexto da Páscoa e dos pães ázimos. Aí eles voltavam para casa, depois, 50 dias depois, que era Pentecoste, eles voltavam de novo para celebrar Pentecoste. Celebrava Pentecoste, voltava, agora já no 7º mês, para celebrar as 3 últimas, que era justamente trombetas, que era o Yom Teruah, a expiação, que era o mais esperado, e por último o tabernáculo. Tem que estudar as festas para entender a que hora estamos no relógio de Deus. As festas é um relógio. Então, as trombetas era muito importante. A festa das trombetas. Porque as festas das trombetas preparava justamente o povo, né, para justamente a festa áurea, que era tabernáculo. A promessa feita aos discípulos, pouco após a ascensão de Cristo, aponta para o seu regresso visível como rei, pousando seus pés sobre o Monte das Oliveiras para derrotar o anticristo. Então, lá em Atos dos Apóstolos, vamos ver isso, lá em Atos 1, diz assim: estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ou seja, da mesma maneira que Jesus subiu, ele vai descer. É isso que está aqui, gente. Agora vamos analisar. Olha o restante do texto. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Ou seja, o que os anjos falaram para os discípulos que viram Jesus ascender aos céus? Varão Galileu, por que vocês estão olhando? Estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está ascendendo aos céus, que é assunto agora nos céus, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Ou seja, Jesus desce no Monte das Oliveiras para destruir o iníquo, destruir a besta. Glória a Deus, aleluia! A Bíblia responde por ela mesma. Vamos continuar a nos aprofundar. Então, a igreja primitiva não tinha qualquer ideia de arrebatamento secreto. Os cristãos primitivos naqueles dias, eles esperavam Jesus naquele momento. Sabia disso? Os cristãos primitivos, eles passavam por tanta perseguição, tribulação diária, porque imperadores como Nero, Domiciano, caçapavam os cristãos. Eles já viviam tribulação. Então, eles tinham em mente que a tribulação era para aqueles dias. Mas era para eles naqueles dias. Muitos deles morreram. Foram lançados no Coliseu.
foram colocados, hasteados em postes, queimando, muitos decapitados. Então, eles viviam espalhados por tudo quanto é canto. Há um autor chamado Benjamin Scott, ele escreveu um livro chamado As Catacumbas de Roma, onde os cristãos, eles se reuniam num cemitério. Porque os romanos tinham ojerizavam questão, eles tinham um sincretismo dele lá, um negócio de não ir para cemitério. E aí não iam procurar justamente no cemitério. E aonde os irmãos daquela época se reuniam? No cemitério. Para não ser mortos. Era uma tribulação, era uma perseguição daqueles dias. Meu irmão, a igreja foi perseguida durante anos, de gerações em gerações. Agora eu pergunto, por que a igreja não vai passar pela tribulação? Então, o arrebatamento secreto não era pregado pela igreja primitiva. Os apóstolos em nenhum momento, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum deles fala de arrebatamento secreto. Então não tem arrebatamento secreto, irmão. Bispo, o senhor está falando que a igreja vai passar pela tribulação? Sim. Você vê que Jesus vai dizer o seguinte: após a tribulação daqueles dias. Aí ele vai falar, e ele só vai falar da sua vinda e do toque da trombeta, após a tribulação daqueles dias. Ele não vai falar antes, queridos. É a Bíblia. É a Bíblia que está falando. Se você ler Mateus 24, você lê Marcos lá 14, você Lucas 21, você vai ver a mesma coisa. Após a tribulação daqueles dias. Então a igreja passa pela tribulação. E aí, eu quero voltar na trombeta para dizer para você, queridos, se tem a última trombeta, como o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, 52, a última, se eu digo que a coisa é a última, eu digo assim, fulano, você é o último. Se ele é o último, é porque tem alguém na frente dele, amados. E se é a última trombeta, tem que haver o toque das outras trombetas. E eu pergunto, aonde está as outras trombetas? Aí, querido, nós temos que ir lá para o livro do Apocalipse, para a gente entender as trombetas de Deus. Vamos lá para o Apocalipse? Ô, glória! O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva, fogo de mistura com sangue, e foram atirados para a terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Olha aí, o anjo toca a trombeta e o que acontece? Meu irmão, toda a erva verde, imagine, meu irmão, 1/3 de tudo que é verde, de tudo que é mata. Imagine a Amazônia, outras florestas, hortos, queimado, destruído. 1/3 é a primeira trombeta. Vamos para a segunda. O segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Olha aí, a segunda trombeta João vê como uma pedra, possivelmente um meteoro, cai no mar, e 1/3 da vida marinha é destruída, é morta. Então, a igreja vai ver tudo isso. A igreja de Jesus vai ver tudo isso. A primeira trombeta, a segunda trombeta. E morrer a terça parte da criação
que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Sabe o que significa isso? Além da vida marinha, meu irmão, iate, navio, transatlântico, tudo vai ser destruído na segunda trombeta. A igreja vai ver isso, vaso. Vamos para a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Meu irmão, terceira trombeta vai atingir a fonte das águas. 1/3 das águas impossibilitados de beber. A água vai ser escassa, porque a terceira trombeta foi tocada. A igreja vai ver isso? Vai ver isso. Segura a onda. Vamos para a quarta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. E vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos moradores da terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Aí eu pergunto, confere com que Jesus, a quarta trombeta está falando, que haverá sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. E a quarta trombeta vai falar justamente isso. Haverá uma escuridade. O dia se tornará noite. Porque esses astros, tanto o sol como a lua e as estrelas, não vão dar seu brilho. Aí eu pergunto, a igreja vai ver isso, bispo? Vai ver isso. Senão não teria razão de Deus revelar isso para nós. Qual é o sentido se arrebatamento é secreto e a gente não vai ver isso? E Jesus revela. O Apocalipse não foi revelado para ímpio. O Apocalipse não foi revelado para as nações. O Apocalipse de Jesus foi revelado para a igreja. Então a igreja sabe passo a passo do que vai acontecer. Então, quando esses sinais estiverem acontecendo, o que Jesus diz? Erguei vossas cabeças, que a vossa redenção está próxima. E aí, irmão, nós não precisamos da mídia revelar nada. A gente já tem a revelação. Aí o irmão vai dizer ao outro aí, ó, a quarta trombeta, olha o que está acontecendo. Olha a escuridade, olha o sol não dando brilho, olha a lua, olha as estrelas. Aí o irmão falando com o outro e fortalecendo o outro. Fica firme, varão, fica firme, varô, porque Jesus está voltando. Ô glória! É isso. A Bíblia responde a Bíblia, amados. Vamos para a quinta trombeta. O negócio está ficando estreito. Vamos para a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha.
E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol, e o ar, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, hein? E foi-lhe dado poder, como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhe dado que não os matasse, e sim que atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá dele. O aspecto dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes, como dentes de leão. Tinha coraças, como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos carros e de muitos cavalos, quando corre a peleja. Tinha ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Ou seja, vem 2 trombetas. Essa 5ª trombeta aqui confere com o que o apóstolo Pedro fala lá na sua carta. Vamos analisar. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Ou seja, concorda também com Judas. Vamos ver? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, a 5ª trombeta, e quando uma estrela cai do céu e foi-lhe dado a chave do abismo, traz essas feras, esses demônios terríveis que Deus reservou para o juízo dos últimos dias. Esses demônios virão para a terra, porque o poço do abismo será aberto. E esses demônios virão para a terra para atormentar os homens durante 5 meses. Essa é a 5ª trombeta. A 5ª trombeta traz os demônios que estão presos em prisões,
que eles são tão terríveis que eles não estão hoje agindo. Eles estão em cadeias. Mas quando a quinta trombeta toca, esse anjo do abismo, que eu creio que seja o próprio Satanás, que é o Apolion, o Abaddon, ele recebe de Deus, abre o poço do abismo e uma fumaça negra sobe, e os gafanhotos, não é gafanhoto humano, são demônios. E eles têm aparência estranha, eles têm coroa, né? Tem cabelos como de mulher, rosto de homens. Na realidade, eles têm inteligência, eles são sedutores, eles vão fazer uma arruaça na terra. E a igreja vai ver isso? Vai ver, porque os homens serão atormentados. Tem gente que vai querer morrer. Imagina o cara pegando a faca assim, fazendo assim e não morrer. Porque a Bíblia diz que a morte fugirá dele. É tormento. A igreja vai ser perseguida? Vai. Muitos irmãos vão ser mortos? Vai. A igreja vai ver esses sinais? Vai. Mas mais uma vez Jesus falou, quando essas coisas começarem a acontecer, erguei vossas cabeças, porque próximo está a vossa redenção. Oh, glória a Deus!